pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades de matemática do PET do terceiro ano do ensino médio, PET 2 de 2021, atividades da semana de número 4, que se encontram aí na página 40 do nosso PET. Mas antes, quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. É claro, curta também o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Nessa semana, nós vamos continuar estudando equação reduzida da reta e a equação geral da reta, tá bom? Na atividade número 1 diz o seguinte, olha, seja R a reta que passa pelos pontos A de coordenadas -1 e -9 e B de coordenadas 2 e 9. Letra A. Encontre sua equação reduzida, ou seja, o y igual a x mais b. Então eu quero encontrar a equação reduzida, pessoal. Nós temos várias maneiras de fazer isso, igual falamos nas semanas anteriores. Uma delas é começar encontrando o valor do A, que é chamado de inclinação ou coeficiente angular. Como é que eu encontro o A? Tem uma pequena fórmula para encontrar o A. Ó. O A é igual o delta y sobre o delta x, ou seja, a variação de x e y. Como é que faz isso, professor? O delta y é o y do ponto A menos o y do ponto B. O delta x é o x do ponto A menos o x do ponto B. Beleza? Então, olha, é só substituir. Vamos fazer aqui, ó. O y do ponto A, ó, é -9 menos o y do ponto B, que é 9, ó. O x do ponto A é -1, ó. Dá uma olhadinha, pessoal. Menos o x do ponto B, que é 2, ó. Então, vai ficar aqui -9 com -9, vai dar -18. -1 com -2 dá -3. Então, o A, menos que divide menos é mais, 18 dividido por 3 é 6. O que eu vou fazer? Vou escrever agora, colocando no lugar do A, o valor que eu encontrei. Então, ó, a equação da reta está ficando assim, ó, y é igual 6x mais o B. Falta agora encontrar o valor do B, ó, porque o A eu já encontrei. Para encontrar o valor do B, você escolhe qualquer um daqueles dois pontos. O ponto que você quiser, tá bom? Para você colocar aqui no lugar do y e no lugar do x. Então pode ser qualquer ponto, tá bom? Eu vou pegar aqui, por exemplo, olha, eu quero pegar o B. Escolhi o ponto em que os dois valores são positivos. Não importa, tá? Se você quiser pegar o A e fazer o teste, você vai ver que você vai encontrar o mesmo valor que eu. Então, ó, no lugar do y, já que eu escolhi o B, ó, no lugar do y vai ficar 9 igual, ó, tô colocando aqui, ó, 9 igual 6 vezes o x. Quem que é o x do B? É 2. Mais o B. Então, ó, o y é 9, o x é 2. Olha como é que tá ficando aqui, pessoal. 9 é igual 6 vezes 2 é 12 mais o B. Eu quero saber o B? Vou trazer o 9 para lá de cá. Então, 9 menos 12 é igual a B. 9 menos 12 dá menos 3 igual a B. Pronto. Encontramos o valor do B, ó. Então, aqui está o B, aqui está o A. Agora é só vir aqui, ó, no lugar do B, colocar o valor que eu encontrei. Então, a equação da reta, ó, y é igual 6x, né? Mais o B. O B é negativo, né? Então, mais com menos aqui, permanece o menos. Pronto. Essa é a equação da reta que passa por aqueles dois pontos. Então, respondida a letra A. A letra B, deixa eu pegar o PET aqui. Encontre as coordenadas do ponto no qual a reta intercepta o eixo das abscissas. Pessoal, lembra que o plano cartesiano, eu vou fazer um rascunho, ó. Imagina, ó, eixo X e eixo Y. Essa reta aqui, ela é mais ou menos assim, ó. Ela corta o eixo X nesse ponto. Ele quer saber as coordenadas desse ponto. Esse é o eixo das abscissas. Se você quiser saber as coordenadas desse ponto, olha, esse ponto tem coordenadas x e 0. Porque todo ponto em cima do eixo x, o y vale 0. Então basta você encontrar o x. Isso aqui é a raiz, pessoal. O x aqui é a raiz
dessa função, ou chamado também de zero da função. Você pode encontrar essa raiz pegando a função e igualando a zero, né? Pegando a reta e igualando a zero, ó. Se eu igualar a zero, vai ficar aqui, ó. 6x menos 3 é igual a zero. Por que igualar a zero, professor? Porque o y é zero, ó. Então, no lugar do y, eu coloquei zero. Ao invés de eu colocar no começo, eu coloquei no final, porque fica melhor. Como uma equação, eu prefiro deixar no final, tá bom? Então, o 3 passa para o outro lado, ó. 6x é igual a 3, o 6 está multiplicando, passa dividindo. Então, o x é 3 sobre 6. Então, dividindo aqui por 3, ó, fração irredutível, o x é meio. Então, o ponto, eu vou chamar de ponto P, por exemplo, ó. Ponto P, o x é meio e o y é zero. Pronto. Igualando a zero. Uma outra maneira de você encontrar esse valor do x aqui, olha, já que ele é raiz, é só você usar a fórmula menos b sobre a. Ó, você já tem o b, ó, que é menos 3. Então, menos com menos fica mais, fica 3 sobre o a, que é 6. Já vai direto, 3 sobre 6, tá bom? Então, é outra maneira de fazer. Vamos fazer a questão de número 2. Vem comigo. Questão número 2. Seja S a reta que passa pelo ponto C de coordenadas 1 e 3 com inclinação A igual a 6. Então, ó, letra A. Encontre sua equação na forma ponto inclinação. Pessoal, essa é a forma ponto inclinação, porque tem o ponto, ó, xc e yc e tem a inclinação A. Então é só você substituir aqui, nada o que fazer, olha. Então, ó, y menos, quem que é o yc, ó? É 3, igual o A, que é 6, que multiplica x menos o xc, que é 1. Pronto. Essa é a equação na forma ponto inclinação. Através dessa equação, você encontra a equação geral ou a equação reduzida da reta. É só isso aí, tá? Letra B diz o seguinte, olha. Verifique que a reta S coincide com a reta R do exercício anterior. Então vamos lá, pessoal. No exercício anterior, nós encontramos essa reta, olha. Y é igual, vou até pegar ele aqui, ó, 6x menos 3. Foi isso que nós encontramos na atividade de número 1, não foi? Ele pediu para você verificar que essa reta coincide com essa. Como é que nós vamos fazer isso? Ó? Y menos 3 é igual a 6 que multiplica x menos 1. É só você escrever essa reta na equação reduzida, que é esse formato. E ao escrever, você vai ver que vai dar a mesma coisa que já está aqui. Ó. Então, ó, vou eliminar o parênteses. Ó. Y menos 3... 6 vezes x e 6 vezes 1. 6 vezes x é 6x, 6 vezes menos 1 é menos 6. Vou pegar esse menos 3 e passar para o lado de cá. Então, y é igual 6x menos 6. O menos 3 passa para o outro lado, mais 3. O y é igual a 6x menos 6 mais 3 dá menos 3. Observa que o resultado que nós encontramos ao escrever essa equação na forma reduzida, é a mesma reta da atividade número 1. Então você já fez, comparou e realmente é a mesma. Beleza? Vamos fazer a próxima atividade. Vem comigo. Questão número 3. Calcule o valor de m para que as retas a seguir sejam perpendiculares. Vamos lá, pessoal. O que é que são retas perpendiculares? Retas perpendiculares são retas que formam entre si um ângulo de 90 graus. Por exemplo, ó, imagina, ó, tem uma reta assim, a outra reta assim. Elas formam ângulos de 90 graus. Agora imagina que aquela reta ali é a reta T, lembrando, aqui é só um pequeno exemplo, né? E essa seja a reta U. Elas formam ângulos de 90 graus. Qual que é a característica? Como é que eu vou descobrir esse valor desse M aqui? Pessoal, já que elas formam ângulos de 90 graus, ó, imagina, ó, a reta T tem, eu vou até escrever aqui, ó, a reta T tem essa equação reduzida. Porque, sabe por quê, pessoal? Para eu encontrar o coeficiente, porque o M aqui, ele é o coeficiente angular, né, a inclinação. Para eu encontrar esse valor, eu preciso escrever essas retas na forma de equação reduzida, tá? Então, ó, qual que é a equação reduzida? Você precisa isolar o y. Vou passar o x e o 10 para o outro lado, ó.
O y é igual, o x vai para o outro lado, menos 0,25x e o 10 vai para lá, mais 10. Quem que é o coeficiente angular dessa reta? Vou até chamar assim, ó, o AT, ou seja, coeficiente angular da reta T. É o valor que acompanha quem? É o valor que acompanha o x, que é menos 0,25. Vamos fazer a mesma coisa naquela reta lá, ó. Vamos isolar o y para ficar na forma de equação reduzida. Então, ó, menos y é igual, esse cara vai para o outro lado, ó, menos mx menos 10. Como o y está negativo, eu vou multiplicar tudo por menos 1, ó. Aí o y fica positivo, esse lado aqui acaba que vai ficar também, né? Vai ficar mx mais 10. Quem é o coeficiente angular da reta U? Eu vou chamar de A, índice U. É o M. Qual que é a característica de duas retas perpendiculares? O produto entre os coeficientes angulares é igual a menos 1. Tá? Então, ó, se eu multiplicar esse por esse, o resultado dá menos 1, tá bom? É uma característica dos coeficientes angulares de retas perpendiculares, ó. Vou escrever desse jeito, ó. O coeficiente angular da reta T vezes o coeficiente angular da reta U tem que ser igual a menos 1. Isso sempre vai acontecer, professor? Vai, todas as vezes que falar que as retas são perpendiculares, viu? Então, ó, quem que é o AT? É menos 0,25 vezes, quem que é o coeficiente angular? É o M, igual a menos 1. Eu quero descobrir o M. Como é que está negativo? Ó, eu vou multiplicar tudo por menos 1 para isso aqui ficar positivo. Ó. 0,25m é igual a 1. Esse 0,25 está multiplicando, passa dividindo. Então o M é igual a 1 dividido por 0,25. Pessoal, como é que a gente faz essa divisão? Você pode fazer essa divisão, caso você queira, você pode passar esse 0,25 para fração, tá bom? Se você achar que fica melhor, ó. Vou fazer o passo a passo. Eu já poderia colocar a resposta aqui, mas eu vou fazer o passo a passo para você ver, ó. M é igual. Se você passar isso aqui para fração, 0,25 é 25 sobre 100. Aí, ó, eu tenho divisão de fração. Multiplica a primeira, que é 1, vezes o inverso da segunda. 100 sobre 25. 1 vezes 100 é 100 sobre 25. E 100 dividido por 25 é 4. Quer dizer que o M, que é coeficiente angular dessa reta, vale 4, ó. Beleza? Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão de número 4. Onde está o erro na seguinte afirmação? A equação 3x mais y menos 1 igual a 0 representa uma reta crescente, porque o coeficiente de x é positivo. Onde está o erro? Pessoal, primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos pegar essa equação, que está na forma de equação geral, e vamos escrever na forma de equação reduzida. Por quê? Porque eu preciso do coeficiente do x para eu falar se é crescente ou decrescente. E o coeficiente angular, para você não correr o risco de errar o sinal dele e nem o seu valor, é importante que esteja na forma reduzida. Dá para analisar desse jeito também? Dá. Mas eu te aconselho a escrever na forma reduzida, tá bom? Para não correr o risco de, por causa de descuido, a gente errar. Então, forma reduzida, ó. Eu vou isolar o y. O y é igual, passa o x para o outro lado, menos 3x, o 1 vai para o outro lado, mais 1. Pronto. Quem que é o coeficiente angular? Ou seja, o que nós chamamos aí, o PET chama de inclinação. É esse cara, ó. O coeficiente angular, o A, é menos 3. Professor, por que A mesmo? Por que o senhor falou que é o A? Porque, olha, a equação reduzida, ela tem esse formato, né? Ó, é AX mais B. E quem que determina a inclinação é esse cara. Pessoal, vamos lembrar aqui, ó. Se o A
for maior do que zero, a reta ela é crescente. Olha esse A, ele é maior que zero? Não é, né? Se o A for menor do que zero, a reta é decrescente, que é o caso aqui, olha. E se o A for igual a zero, a reta é horizontal. Aí ele está falando o seguinte, olha, a equação representa uma reta crescente porque o coeficiente de x é positivo. Onde está o erro? Eu vou escrever, ó. Primeiro, a reta não é crescente, ela é decrescente. Beleza? Segundo, o coeficiente do x não é positivo, o coeficiente do x é negativo, ó. Nós precisamos escrever na equação reduzida para não errar sinal. Então, como é que ficaria aí? Onde está o erro? Vou escrever aqui. Pronto, escrevi aqui, ó. A reta não é crescente e o coeficiente de x não é positivo. Nós temos uma reta decrescente, pois o coeficiente de x é negativo. Beleza? Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão de número 5. Na primeira questão da primeira semana, Joelma buscava determinar se o triângulo de vértices A, B e C é ou não um triângulo retângulo, ou seja, com um ângulo reto no vértice B. Refaça a questão, dessa vez provando que a reta AB é perpendicular à reta BC. Pessoal, eu vou colocar aqui do lado, olha, lembrando que é o exercício 1 da primeira semana. Vou colocar aqui do lado o triângulo que nós fizemos lá na primeira semana, olha. Vou até abrir aqui no meu pet também, ó. Lá na primeira semana nós temos esse triângulo aí com os vértices A, B e C. Olha do lado, pessoal, que veio no pet. Olha a coordenada do vértice A, 6 e 6. Olha a coordenada do vértice B, 2 e 4. Do vértice C, 6 e menos 4. Eu estou chamando a atenção aí, olha, porque esses vértices aí não são os que eles deu aqui na questão 5, olha. Se você usar esses vértices aqui, não vai dar esse triângulo que está aí, tá bom? E como ele pediu para refazer essa questão, porém agora mostrando de outra maneira que esse triângulo é retângulo, nós não vamos usar esses pontos aqui, ó, tá? Esses pontos aqui estão errados. Nós vamos usar esses pontos que estão aí, que são esses, ó, A, 6 e 6, B, 2 e 4, C, 6 e menos 4. Porque o único que ficou certo aqui, ó, é o C, tá bom? Então nós vamos usar esses caras aqui. Como é que nós vamos fazer isso? Lá na semana 1, nós fizemos usando o Teorema de Pitágoras. E nós vimos que, de fato, é um triângulo retângulo. Nessa semana, não. Pensa, ó, esse é o triângulo, né? Conforme vocês viram aí, ó. É algo mais ou menos assim, ó. Aqui é o vértice B, aqui é o vértice A e aqui é o vértice C. Se eu quero saber se aqui é 90 graus, ó, é só eu olhar se a reta AB é perpendicular à reta BC. Professor, como é que eu vou olhar isso se eu não conheço a reta? Na questão de número, deixa eu pegar o pet aqui. Na questão de número 3, nós falamos de retas perpendiculares. Quando é que duas retas são perpendiculares? Quando o produto dos seus coeficientes angulares é igual a menos 1. Por exemplo, ó, a reta AB, que é a reta que passa por esse lado, ó, eu vou chamar ela de reta T. Só para poder dar nome, vou chamar de reta T. Então quer dizer que o coeficiente angular dessa reta, ó, o AT vezes a reta BC, que é essa reta aqui, ó, que passa aqui pelo lado BC. Vou chamar ela de reta R. Então o coeficiente angular dela é o AR. O produto entre os dois tem que dar menos 1. Foi isso que nós fizemos lá na questão de número 3. Toda vez que eu tenho retas perpendiculares, o produto entre os coeficientes angulares, ou seja, o produto entre as inclinações, tem que dar menos 1, tá bom? Então se eu quero provar isso ali, eu vou ter que achar esses dois caras e multiplicar. Se a resposta é menos 1, o triângulo é um triângulo retângulo em B, beleza? Então vamos lá, vamos começar por esse cara, ó. O que é o AT? O AT é o delta Y sobre o delta X. O que é delta Y e delta X? É a variação. Lembra que nós já fizemos isso? Vai ser o AT, ó, a reta T, passa pelo ponto A e B. Então, ó, vou usar aqui ponto A e B. É o Y do A menos o Y do B sobre X do A menos o X do B. Então, o AT, ó, quem que é o Y do A? É 6, ó.
6 menos o y do B é 4, x do A também é 6, menos x do B é 2. Então, fazendo isso aqui, ó, o AT vai ser 6 menos 4 é 2. E 6 menos 2 é 4. Então, o coeficiente angular do T, 2 sobre 4, em forma de fração irredutível, é meio. Encontramos o AT. Vamos fazer, pessoal, a mesma coisa para o coeficiente angular da reta que eu estou chamando de R. O que é o AR? É o delta y sobre o delta x. Ó, a reta R passa no ponto B e C. Então eu vou usar aqui B e C. Então, ó, em fórmula, é o y do B menos o y do C, x do B menos x do C. Então, o coeficiente angular da reta R, ó, o y do B é 4. Então, ó, 4 menos, tomar cuidado com o sinal, né? Aqui é menos. O y do C é menos, então menos com menos é mais 4. X do B é 2 menos x do C, que é 6. Pronto. Então, o AR é igual. 4 mais 4 é 8. 2 menos 6 dá menos 4. Então, o AR, 8 que divide menos 4 é menos 2. Agora, para eu provar que as duas são perpendiculares, é só usar isso aqui, ó. Isso aqui tem que ser verdade. O AT vezes o AR tem que dar menos 1. Ó, então, o AT vezes o AR. Quanto que é o AT? É meio. Quanto que é o AR? É menos 2. Menos 2 vezes 1 é menos 2 sobre 2. Olha o resultado, pessoal. Deu menos 1, ó. Igual esperávamos que desse. Beleza? Então, nós podemos concluir que essas duas retas realmente são perpendiculares. E se elas são perpendiculares, esse triângulo é retângulo. Beleza? Qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço. Deus te abençoe, ó. Tchau!